E hoje é dia de análise completa do fone de ouvido esportivo JBL Endurance Peak 3. Me pediram muito este fone de ouvido aqui no canal e o que eu vou abordar sobre este fone? Basicamente, tudo que você precisa saber como cliente. Então vamos falar da bateria, conexão, se é uma boa conexão, dos modos disponíveis de conexões, inclusive modos áudio e vídeo. Abordarei com vocês também a questão da fixação e conforto, afinal de contas, o JBL Endurance Peak 3 é um fone esportivo e este é um dos principais motivos para você decidir escolher este fone ou não. Certamente darei um feedback mais detalhado sobre a qualidade de som, afinal de contas não é porque é um fone esportivo que nós precisamos deixar de lado a qualidade. Por fim, vou falar do microfone e também o feedback sobre a duração da bateria em alguns testes que eu fiz. E se você achar que o meu trabalho foi útil, aqui abaixo da descrição vou deixar alguns links de sites confiáveis. Basicamente 90% dos produtos que eu trago aqui para o canal eu compro na Amazon Brasil, afinal de contas eles têm a garantia de A a Z. Se você não receber aquele produto que você está pensando, você pode fazer a devolução. O importante é escolher um vendedor de confiança e esse é o meu trabalho. Já separei todos os links confiáveis aqui abaixo para vocês, beleza? E o que vem na caixa do Endurance Peak 3? Você tem um estojo para armazenar o fone, inclusive comparando a outros fones intra-auriculares, o estojo do Endurance Peak 3 é significativamente maior justamente pelo fone ter os ganchos de fixação na orelha, então ele acaba ocupando um pouquinho mais de espaço. Você tem um fone muito bem armazenado, um manual e os pares de ponteiras, que inclusive é um dos detalhes bem importantes para você ter uma boa vibração e qualidade em fones intra-auriculares. Por favor, não menospreze aí o teste da melhor ponteira para o seu ouvido. Pesando 25 gramas e o estojo tem aproximadamente 76 gramas. E em 2022, este aqui também foi um fone JBL premiado pelo Red Dot Award, que é uma premiação bem importante para design de produto. Ele é um fone que na parte externa tem todas as funções de toque. Aqui no aplicativo chamado JBL Headphones, possibilidade de configurar qual tipo de função que você tem para cada toque, né, para cada gesto. Então aqui no esquerdo, tocou uma vez, você está no modo ambiente, toque duplo você ativa ou desativa o talk through, e tocar e manter você ativa o assistente de voz nativo. Do lado direito, você, por exemplo, pode iniciar ou pausar, toque duplo você passa para a faixa seguinte, toque triplo para a faixa anterior e tocar e manter para assistente de voz. Se você quiser configurar, é só clicar aqui e fazer a configuração. Você tem os ajustes de ponteiras PMG, porém você também tem o gancho para melhor fixação. E é um fone justamente para aquelas pessoas que curtem aí aquela corrida um pouco mais intensa, pratica bastante exercícios aeróbicos de alta intensidade, ciclismo, alpinismo, qualquer tipo de exercício mais intenso, você terá uma ótima fixação. Certamente eu não pratico todos esses exercícios, mas eu fiz alguns testes práticos para trazer um feedback para vocês. Eu não senti em qualquer momento, mesmo dando aqueles piques um pouquinho mais rápidos ali, por exemplo, na quadra, eu não tive a sensação que o fone fosse cair. Realmente a fixação deste fone é incrível e também é mais confortável do que eu imaginava. Eu pensei que por ser um fone pensado na fixação extrema, ele fosse ter um conforto bem mais baixo do que outros fones intra-auriculares. E para minha surpresa não, ele tem o mesmo conforto médio de qualquer outro fone intra-auricular. Inclusive o próprio material de construção do JBL Endurance Peak 3 contribui para que ele tenha uma fixação melhor. Ele é um material um pouco diferente dos outros, eu tenho a sensação que ele tem um pouco mais de borracha na construção dele para ter uma melhor fixação. Até mesmo na mão ao toque ele acaba deslizando menos do que os outros fones, tudo para garantir uma melhor fixação. E sobre a questão do material de construção, inclusive do gancho da orelha, eu acabei me surpreendendo positivamente. Eu tinha lido, eu sempre na verdade quando eu vou gravar um review aqui para vocês, eu dou uma olhada na internet para ver o que o pessoal está falando sobre aquele produto, até mesmo para incluir no roteiro e responder essas principais dúvidas. Tinha algo que estava me incomodando bastante, eu falei, não, quando eu testar o Endurance Peak 3, eu vou falar sobre isso, que era a questão da má qualidade de construção, né, do material deste gancho. Em todos os momentos que eu testei esse fone, inclusive, eu peguei aqui a haste e fiz bastante movimentos, até exagerando um pouco, para ver se realmente eu sentia ali qualquer tipo de probleminha nessa haste. Ela é uma haste com material interessante, como eu falei, este fone ele tem um aspecto um pouco mais emborrachado, né? Até mesmo porque ele tem uma proteção IP68, isso ajuda na proteção, e essa haste ela é bem
flexível. Agora, certamente estamos falando de um componente eletrônico que tem um percentual, sim, ali de elasticidade, né? Na verdade, de maleabilidade, acho que seria a palavra certa, mas tudo tem um limite. O que eu recomendo, como todos os fones, sempre tenham cuidados aí com os seus equipamentos eletrônicos. Fones intra-auriculares, mesmo estes mais robustos, que são para esportes mais extremos, tem um limite que ele aguenta, principalmente queda, né? Queda, por exemplo, acaba aí trincando até mesmo alguns componentes internos e pode fazer com que seu fone, por exemplo, pare de funcionar. E eu achei a construção realmente incrível no padrão que eu já conheço, o JBL. E se tem uma coisa que eu gostei bastante desse fone, apesar de ser algo bem simples, é o ligar e desligar automaticamente, né? Então, nós temos aqui o gancho. Quando o gancho está encostado, né, no fone de ouvido fora da nossa orelha, ele está desligado. Então, tirou da sua orelha, ele acabou encostando aqui, nós temos um ímã, tá vendo? Ó? Ele encostou aqui, ele desliga o fone automaticamente, mesmo não estando no case. Eu achei isso realmente sensacional. Quando você coloca, né, tira aqui para colocar na sua orelha, ele já liga automaticamente. Eu não sei se isso é simples de executar, se é barato ou caro, mas que eu gostei, eu gostei. Eu comentei que ele tem a proteção contra água IP68, que é praticamente a melhor proteção contra água e poeira que você vai encontrar num fone de ouvido. Certamente você não vai entrar num chuveiro com fone de ouvido, mas de repente é uma boa ideia, porque você pode continuar ouvindo uma boa música enquanto você toma um banho depois daquele exercício um pouco mais intenso, até mesmo na academia. Além disso, a proteção contra a poeira te dá uma garantia que você possa utilizar o Endurance Peak 3 nas mais diversas condições de pó. De repente você curte aí um motocross ou aquele bike cross e quer fazer as suas aventuras escutando música, você estará coberto pela garantia contra a poeira. Sobre as conexões, este aqui é um fone que tem Bluetooth 5.2, tem os modos de baixa latência chamados modos áudio e vídeo. Aqui no aplicativo você pode ativar, geralmente ele vem inativo, e você pode controlar o modo que você deseja ouvir, né, acessar a mídia no seu fone de ouvido. No modo de áudio, o fone, basicamente, né, o aplicativo prioriza a qualidade do áudio ao invés do sincronismo. Então é muito bom para quando você está ouvindo música, mas de repente você quer assistir um clipe musical no YouTube, ou assistir um filme, ou qualquer outro tipo de entretenimento, você ativando o modo vídeo, ele vai diminuir um pouquinho a qualidade, priorizando o sincronismo, para que você, por exemplo, não tenha aquele problema de atraso de áudio, né, de latência ao assistir algum conteúdo em vídeo. Mas olha só que interessante, acaba até ajudando, por exemplo, na latência em jogos. Certamente a latência não fica zerada como fone gamer, mas ajuda bastante, tá? E uma das coisas que o pessoal sempre tem dúvida é sobre a distância, né, da estabilidade de conexão. A JBL basicamente garante que você tem uma conexão estável em aproximadamente 10 metros, e isso se confirma em ambiente interno. Aqui, dentro da minha casa, aqui do home office, tudo mais, que nós temos algumas paredes, foi mais ou menos essa conexão que nós tivemos estabilidade. Por exemplo, no ambiente aberto, nos testes que eu fiz, nós tivemos uma conexão estável em aproximadamente 18 metros de distância. Isso é muito bom, porque se de repente você vai para uma academia que não seja tão grande assim, você pode experimentar em deixar o seu celular lá no armário para não precisar levar para lá e para cá, vai somente com fone e você sabe que você tem aí uma distância significativa para continuar ouvindo música, e você pode inclusive apertar play, pausa, passar para a próxima música, como eu mostrei lá no controle de gestos anteriormente. E a pergunta que sempre me fazem, né? E aí, Will, funciona em iPhone? Sim, funciona tranquilamente através da conexão Bluetooth. A única diferença que você vai ter ao utilizar um fone que não é da Apple, basicamente são os recursos nativos no iOS, mas aí você pode baixar o aplicativo JBL Headphones e vai funcionar perfeitamente. Porém, infelizmente, ele não tem a conexão multipontos. Francamente, eu não sei se você ou eu utilizaríamos esse fone, por exemplo, conectado ao notebook dentro do escritório, né? Para você precisar conectar em mais de um dispositivo ao mesmo tempo. Geralmente as pessoas acabam utilizando um smartwatch ou um celular apenas para treinos, e como este aqui é um fone para treino, a pessoa vai conectar sempre no mesmo dispositivo. E a bateria? O fabricante basicamente diz que nós temos até 50 horas de músicas, chamadas mais ou menos uns 30% a menos, eu sempre calculo. Você pode carregar via USB tipo C, e você tem a função de carregamento rápido, onde 15 minutos te dá até 4 horas de música. E ouvindo músicas, o fone cumpriu muito bem o tempo que a fabricante indica. Fiz testes também assistindo o vídeo e jogando. Neste caso, eu ativei, como eu mostrei para vocês, o modo vídeo para diminuir a latência. Neste caso, nós tivemos uma autonomia média de 5.5 horas. E não é porque ele é um fone esportivo que deixaremos de lado um teste minucioso sobre a qualidade do áudio. Esta é a especificação técnica da fabricante. Inclusive, para você ativar o codec de alta definição AAC, você que tem Samsung, você precisa ativar o modo de desenvolvedor, entrar aqui e desce até
a parte de recursos de áudio HD. Aqui você tem o recurso de áudio HD e o codec de áudio você pode selecionar, por exemplo, o AAC. Geralmente vem como padrão o USB-C, que é um codec um pouquinho mais de baixa definição, e AAC. Se você tiver, por exemplo, o celular da Xiaomi, você entra aqui nas configurações de Bluetooth, seleciona o fone aqui nas configurações e você já vai ter a opção aqui de mudar o codec para AAC diretamente aqui nas opções de Bluetooth. É mais fácil, tá bom? Assim você garante que estará ouvindo com codec de alta definição. E eu não teria como trazer um feedback honesto e transparente para vocês sem testar na prática de forma minuciosa a qualidade do Endurance Peak 3. E basicamente eu começo meus testes com o teste de frequência para ver se realmente ele alcança aquela régua de frequências que a JBL prometeu naquele slide que eu te mostrei, que é de 20 Hz a 20 kHz. Eu prossigo com os testes seguindo de alguns áudios separados propositalmente que abrangem, por exemplo, bastante áreas médias e agudas. Eu sei que graves os fones JBL tem aí de sobra, mas muitas vezes acaba ofuscando o médio e agudo. Então eu começo com umas músicas mais calmas, com ali sons de água, sons de sinos. E inclusive isso é muito legal para eu ter uma ideia do nível de detalhe nessas frequências um pouquinho mais média agudas e agudas. E aqui o Endurance Peak se mostrou de primeiro momento um fone muito, mas muito interessante por ser um fone esportivo. A minha segunda música segue no mesmo estilo, só que agora com um pouquinho mais de cama de grave, ó. Tá vendo? Nós temos esse pad aqui de fundo, juntamente com os sinos, para ver essa divisão de frequências se fica de forma bem interessante aos nossos ouvidos. E por fim, obviamente, não posso deixar de testar os graves, né? Os graves intensos. O JBL Endurance Peak 3 tem assinatura Puribes JBL, que é já conhecida por trazer graves intensos, mas eu preciso conferir na prática para ver se realmente está de bom tamanho. Olha, realmente bem legal, inclusive já trazendo feedback para vocês do volume. Tá? Aqui para mim eu estou testando em 80%, é um volume bem ok mesmo. Se eu aumentar mais, acaba ficando demais para a minha sensibilidade auditiva. Então se você estiver com a sensibilidade aí auditiva ok, 80% no máximo 90% você vai conseguir ouvir tranquilamente, tá? Realmente é um volume bom e graves bem pesados e intensos, ó. Muito legal mesmo. Essas músicas, essas trilhas foram separadas propositalmente para testes em fones de ouvidos e caixas de som. De forma bem transparente com vocês, a qualidade do Endurance Peak 3 superou as minhas expectativas. Ele não é o melhor fone esportivo em questão de qualidade sonora que eu trouxe aqui para o canal. Ele está abaixo do Reflect Aero, porém o Reflect Aero não possui uma fixação tão extrema como esta aqui. E esta é uma decisão que eu posso dizer que talvez seja um pouco difícil. Agora, essa diferença só foi mais perceptível porque eu acabei ouvindo lado a lado aqui, um em seguida do outro. Se você colocar um fone depois de 3, 4, 5 dias for ouvir o outro fone, se você não for um audiófilo, aquela pessoa que realmente curte áudio, de repente você nem sinta esta diferença. Mas que existe e é legal comentar aqui com vocês. Este fone, inclusive, ele ganha de muitos fones que não são esportivos na qualidade sonora. E em recursos de áudio nós temos o acesso ao aplicativo JBL Headphones, você tem a possibilidade de ativar ou desativar o controle de som ambiente, mas você não precisa entrar no aplicativo toda vez. Quer ver? Você tem alguns controles de gestos que você pode configurar como eu mostrei no início. Então se eu apertar uma vez só aqui, ó, ele basicamente desativou o controle de som ambiente. Se eu apertar mais uma vez, ele vai ativar o controle de som ambiente. Se eu apertar duas vezes, ele vai ativar a opção Talk Through. Quando você for conversar com alguém, é legal que você não precisa tirar o fone. E aí, se você quiser, você pode desativar aqui pelo aplicativo ou também por toque. O equalizador é algo sensacional da JBL, já falei isso aqui em diversos vídeos anteriores. E realmente a JBL sabe fazer uma integração interessante entre fone e aplicativo. Como eu falei para vocês também, isso aqui funciona no iPhone tranquilamente, porque vocês têm o aplicativo JBL Headphones disponível na App Store. Ativando o equalizador, você pode optar em usar aqui todas as configurações pré-estabelecidas da JBL ou apertar em mais e criar a sua própria equalização. Se você tem um pouquinho mais de conhecimento de áudio, realmente funciona super bem, tá? É muito bom mesmo. É um ponto bem positivo para a JBL. Controle de gesto já mostrei. Voice Aware
é a possibilidade de você ouvir sua própria voz durante as ligações, o modo áudio e vídeo já falei também. Você pode trabalhar com equilíbrio direito e esquerdo, assistente de voz, você pode configurar Google Assistant, assistente de voz nativo, inclusive você pode configurar aqui como nativo do seu celular, Alexa. Você pode ajustar aqui o idioma, quando liga ele fala power on, power off, recursos de iniciativo ou inativo, tudo em inglês. Se você quiser colocar em português, é só fazer a configuração que ele vai baixar a língua portuguesa. E por último e não menos importante, o Endurance Peak tem uma construção com 4 microfones integrados e a tecnologia Beamformer para supressão de ruído. E esta aqui é a qualidade de áudio do microfone do fone JBL Endurance Peak 3. 1, 2, 3, testando, qualidade do microfone. Este aqui é um fone que eu tenho total tranquilidade em indicar para quem está pensando em fone para esportes mais extremos de alta intensidade. Lembrando que aqui abaixo do vídeo deixei todos os links organizados de lugares confiáveis para você comprar o seu JBL Endurance Peak 3. Comprando por esse link você não tem ideia o quanto que ajuda este projeto a continuar e o melhor de tudo é que você não gasta nenhum centavo a mais. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!